Olá, pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando aqui no Mais Que Autismo. O Mais Que Autismo é produzido por mim, Kelly Varela, que sou produtora de conteúdo do Mágicas de Mãe. O Mágicas de Mãe é responsável pelo Mais Que Autismo. Então, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nas nossas vizinhas, tá aqui embaixo, tá? O link das nossas outras redes. Então, vai lá, começa a ver nosso trabalho nesses outros lugares também. Gente, e antes de a gente começar a falar do assunto de hoje, também quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você dê seu like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, porque é uma forma que você tem de nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar mais longe, tá bom? Isso ajuda ali no nosso engajamento e faz o YouTube mandar a gente para mais pessoas. Outra coisa, se você achar aí que você pode, que você quer, que a gente é merecedor do seu apoio financeiro, tem como você ser membro do canal ou também apontando seu celular aqui para o QR Code que está aqui em cima, vai abrir um Pix e você pode contribuir aí com o valor que você quiser, que você achar que o canal merece, tá bom? Então já demos todos os nossos recadinhos aqui e vamos trazer o assunto de hoje, então. Autismo em adultos. É um tema que eu adoro falar. E por quê? Porque a gente ainda tem muito pouco profissional falando sobre o assunto. É um tema que a gente ainda precisa explorar bastante para que as pessoas tenham consciência de como é o autismo na vida adulta. E a gente achar um lugar em que a gente encontre as respostas ali para aquilo que a gente está procurando, né? E aí chamei para falar com a gente hoje o psicólogo, o Rafael. Rafael de Lima de Jaime, ó. Rafael de Lima Jaime. De Lima Jaime. Rafael, obrigada. Eu falei que eu sempre me embanando nos sobrenomes. Mas quero agradecer, assim, por você ter aceitado. Já tinha ouvido falar bastante de você. Vamos até explicar daqui a pouquinho em que área que eu tinha te ouvido falar, né, e tal. Mas, primeira coisa, assim, obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite e acho que esse assunto, por mais que ele é meio groundbreaking, assim, uma coisa novidade e tal, mas não é nada novidade, porque é muito engraçado, muito curioso que tem muitas pessoas adultas que são autistas e como que a pessoa acha que só criança é autista? Na adolescência para de ser? Pô, não faz sentido. Então, eu acho que a questão é que o autismo, como a gente conhece ele hoje, é muito recente, né? E muito pouco divulgado recentemente. Ele já existiu, ele sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem pessoas neurodivergentes, né? Não é de agora, assim. Mas a forma como a gente conhece ele, eu acho que é muito recente. E aí talvez isso cause uma estranheza até nas pessoas, né? Sim. E de pensar que só a criança ali, que é porque a gente só vê a criança indo na terapia, né? A gente porque só vê terapeuta infantil, né? A gente agora, recentemente, está tendo espaços em que autistas adultos podem falar e vêm falar suas experiências, mas antes as mães falavam, porque não tinha, era uma geração, começaram com essas mães falando, né? Então é normal, assim, tipo... Sim, até então, nessa geração, assim, de 2010, 2000 e pouquinhos, quem mais falava eram as mães, porque as pessoas adultas autistas daquela época não sabiam que eram adultos autistas, não sabiam que eram autistas. Até porque a nossa percepção cultural de o que é autismo está muito mais vinculada com o DSM-3 nos anos 80 do que com o DSM-5 de 2013, eu acho, né? 2013. Então, é muito recente a nossa percepção acadêmica do que é autismo para a nossa percepção cultural tá engatilhada. Então, tem gente que ainda hoje acha que autismo é aquela pessoa como o Rain Man, assim, né? E com um déficit cognitivo acompanhado, assim. Não percebe a possibilidade de uma pessoa autista ser... É engraçado que ou é um ou é outro, né? Os extremos, né? Ou é muito inteligente ou é muito burro. E, sei lá, pode ser as duas coisas. Você falou, uma vez eu fui no... Eu já contei essa história aqui, mas... Pra ver como a gente tem a gente traz uma percepção errada, né? Que aí eu fui pegar o cartão de estacionamento pro meu filho e aí a pessoa falou, nossa, mas agora ele tá vindo... Ele é tão bonitinho, né? Eles estão vindo tão bonitinhos. Estão vindo bonitinhos? Nossa, a fábrica tá pensando, fazendo um modelo bom, o que ele quis né? dizer com isso, né? Sim. Não tinha noção nenhuma. E uma pessoa que trabalha, teoricamente, na parte de inclusão. Porque é na parte onde você entrega uma credencial para pessoas com deficiência, né? Sim. Então, a gente
tem muita visão ainda das propagandas, dos comerciais lá daquela época mesmo, 80, 90, que era realmente uma criança Do Antônio Fagundes, né? do Antônio Fagundes, exatamente, totalmente isolada, totalmente sem comunicação nenhuma. E aí é uma construção pra gente mostrar pra sociedade que não são apenas esses estereótipos, né? E que a pessoa de nível 1 de suporte aí, que não faz esses movimentos, ou que não faz com frequência, pelo menos, não também sofrem com isso, também sofrem por... Também tem o transtorno no nome do diagnóstico delas. A gente vai entrar a fundo nisso. Rafael, mas assim, ó, quando eu te chamei, eu até, né, na hora ali, a gente ia falar, eu falei, vamos falar de um outro assunto, que era o DIR, né? Uhum. Porque quando eu ouvi falar de você, era voltado Nesse pra contexto. criança, Uhum. né? Sim. E aí... Deixa eu só dar um... Esperar os cachorros? Ele já para. Passou alguém, uma mosca na contramão, né? É bem difícil, às vezes o carro que vai entrar, eles ficam doidinhos. Mas isola bem o som aqui. Então, eu ouvia falar de você no DIR, de Floor Time, voltado para crianças. Uhum. E aí hoje a gente tá falando de autismo em adultos. Então, Sim. como foi essa sua transição pro público adulto mesmo? Boa. Até onde eu sei, não existe abordagem, não existe curso, não existe desenvolvimento acadêmico que possa ser feito para profissionais de saúde exclusivamente pensando no público autista adulto. Mas existem trocentas atualizações para público infantil. Milhares, assim. Então, como todos os profissionais que falam de autismo ou trabalham com autismo de alguma forma, eu comecei nesse lugar infantil. Eu comecei com o DIR porque me parecia mais... Eu nunca gostei muito de comportamental e na faculdade, que na faculdade a gente de psicologia tem, e me parecia um pouco reducionista pensar numa pessoa exclusivamente do ponto de vista do que ela apresenta de comportamento. Eu acho que tem mais coisas para ser validadas, para ser pensadas em uma pessoa do que só o que ela apresenta comportamentalmente. E daí, por conta disso, eu fui, né, vamos ver como é que é esse DIR, e acabei gostando muito. Então, comecei o desenvolvimento de atendendo crianças, e muitas crianças, daí terminei o DIR, me formei, né, não sei se vocês sabem, mas tem o DIR são vários módulos que você tem que fazer, e você só está apto para atender quando você é realmente formado. Atender assim, eu atendo por DIR, eu posso falar esse nome na mídia, alguma coisa assim. E daí, me chamaram pra... olha, você atende e tal, você poderia atender o meu irmão ou o meu amigo aqui, que ele é mais velho, né? Ele, sei lá, tem 20 anos, alguma coisa assim. E eu, vamos tentar, né? E a maneira de entender a pessoa a pessoa autista que o DIR proporcionou, me ajudou a compreender um monte de detalhes da vida dessa pessoa que ela não tinha compreendido. E isso foi gerando esses mecanismos na minha cabeça de ligar os pontos. Uhum. E numa tentativa de, ao mesmo tempo de entender o que eu tava presenciando e vivenciando e explicar, eu comecei a fazer vídeos no TikTok primeiro, depois no Instagram, mas para elaborar essas questões. Porque tem um movimento, tem um efeito quando você explica uma coisa para uma pessoa, que você compreende essa coisa um pouco melhor do que você compreendia antes de tentar explicar para ela. Isso é o motivo pelo qual os professores colocam os alunos para fazer trabalho em grupo e para apresentar os trabalhos. Porque é melhor um estudante, estudar para apresentar do que estudar para responder uma prova. Quando ele estuda para responder uma prova, ele estuda pensando numa coisinha que ele responde e tchau, acabou. Não preciso mais, decorei por tempo. Quando você vai explicar para uma pessoa, você tem que se fazer entender na linguagem da pessoa. Uhum. E isso faz você elaborar melhor. Então eu comecei a elaborar essas questões e o público adulto, que talvez não soubesse, ou algumas pessoas já sabiam que eram autistas, começaram a reagir a essas elaborações, essas reflexões, de maneira muito forte. Então começaram não, você atende adultos também? Deu? Sim. E comecei a atender cada vez mais adultos. E foi por isso que
foi sem querer. E aí, usando o DIR. Usando o DIR. Não tem nada na literatura do DIR especificamente para adultos. Então, se você for procurar lá, não vai ter, tipo, um capítulo ou um livro específico para adultos. Mas tem como que o corpo se desenvolve. Como que a experiência autista se desenvolve a partir desse corpo, a partir dessa cognição. Então, o DIR preza muito pela integração sensorial, que a Marina sabe bem, inclusive, a gente comentou dela agora há pouco. O quanto é importante para uma pessoa autista, seja lá qual idade ela tenha, ou qual nível de comprometimento ela tenha com a própria vida, o corpo interfere muito. Os estímulos ambientais que o corpo dela lê através desses sentidos interferem muito na maneira com qual ela enxerga o mundo. Todos os dias da vida dela. E como a gente, assim como uma pessoa nasce autista, morre autista, não tem nada faz você ser autista ou deixar de ser, assim também é com o corpo da pessoa. Então, se uma pessoa é hiperreativa de determinada coisa, ela vai continuar sendo hiperreativa de um determinado sentido. Então, isso influencia pesadamente a pessoa de modo geral. Considerando uma pessoa com um corpo cujos sentidos estão alterados com relação à maior parte das pessoas, essa pessoa vai ter algum nível de comprometimento, de sofrimento socialmente. Porque tanto as nossas regras culturais, de olhar no olho e de encostar um no outro, e, né, quanto as nossas construções humanas, elas são feitas pensando numa fisiologia com um nível de hiper e hiporreatividades padrão de um neurotípico. Então, uma pessoa que não faz isso, não faz parte desse grupo, ela sofre. E sofrendo, ela vai invariavelmente ter vai crescer porque ela vai sofrer desde os 1 ano de idade, né? Desde que saiu da barriga da mãe, ou antes até. Mas ela vai desenvolver uma cognição mais rígida do que a cognição maleável de quem tá tudo bem para essa pessoa. Aí eu faço uma comparaçãozinha como uma pessoa com o perfil sensorial regulado, neurotípico, ela não sofre. Então, ela tá em paz com o mundo. A luminosidade, a temperatura, a textura das coisas, o cheiro, isso não interfere muito, né? Não interfere a nível dela ter um problema com isso. Mas se você tem o perfil desregulado, isso interfere muito. Então, a pessoa precisa operar no ambiente de maneira mais intensa para se certificar de que ela não vai, né, se sentir muito mal. E a sensação é muito ruim. E daí, essa pessoa vive num mundo em guerra. Ou vive em guerra com o mundo. Porque o mundo é feito por neurotípico para neurotípico. As nossas trocas culturais são feitas de neurotípico para neurotípico. E a pessoa tem essa cultura neurotípica. Então, ela vai achar que ela tem que fazer assim também. Todo mundo tem que fazer assim. Então, ela limita as possibilidades ruins que podem acontecer para ela não sofrer. E isso traz uma segunda característica autística marcante, que é a rigidez cognitiva. Você precisa estar rígido, porque você precisa estar de olho nas coisas. Porque se você não estiver de olho nas coisas, as coisas vão te ferrar. Então, rigidez cognitiva. O que acontece quando você tem um corpo diferente e um cérebro diferente? Socialmente, você vai ser diferente. Vai ser lido como diferente. Você vai ter dificuldade em fazer esse treinamento cultural, social, que todas as crianças fazem. De brincar. E não porque você não vai poder, porque eles vão te deixar de fora. Você não vai querer, você não vai conseguir. Isso tem efeitos. Sempre falo que é não conseguir, né? Porque as pessoas às vezes falam, autista não gosta de ter amigos. Autista gosta de ter amigos. Talvez ele não queira ter amigos, tantos amigos ao mesmo tempo, ou brincar, né, tudo no mesmo momento, mas ele quer ter amigos. Sim. Só que é muito difícil, eu vejo assim, vai no parquinho e dizer oi. É um desafio enorme você dizer um oi. Ou você vai num evento para um adulto, né? E você vai passando na sua cabeça várias vezes aquele texto. Eu vou chegar lá e vou falar com aquela pessoa, vou dar um oi. Vou chegar lá e falar... E daí você chega lá, você fica do lado da pessoa e você não consegue dar um oi. Sabe? Sim. Então, é muito doloroso, é doloroso, é frustrante. E aí você vem aquilo de você sentir péssimo, que você não sabe fazer nada, que é horrível, né? E o que a sociedade diz pra você? Que a culpa é sua. Você que é diferente. Que você que é incapaz de fazer isso. Você que tem que tentar mais.
É. Só que às vezes a sociedade não te diz isso com essas palavras. Te diz isso, e a sociedade te diz isso não só por uma figura, sei lá, muito forte, tipo um diretor da escola. É a tua mãe que te diz isso. É os teus amigos que te dizem isso. É o teu namorado que te diz isso. Isso é pesado demais. É. Eu fiz teatro a minha vida inteira, assim, e aí... Então, se eu tiver que fazer um personagem em cima do palco, eu vou fazer. Porque eu tô em um ambiente seguro, que eu ensaiei aquilo, que eu sei onde que eu tenho que ir, que eu sei que a luz vai fazer isso. Por mais que tenha essa questão do improviso com a plateia, eu já sei que aquilo é Tá no esperado, script, né? tá no script. Agora, aí falam, mas às vezes tem que ir pra um lugar que eu tenho que realmente fazer network, né? Tipo, conhecer as pessoas. Mas você não é atriz? Interpreta, improvisa. Cara, não é? Você tá falando o quê pra mim? Tipo, Você já faz isso o dia inteiro, todos os dias. por que eu vou ter que, né? Não consigo. E aí as pessoas não entendem, né? Isso que vai além do que você quer fazer. O querer é uma coisa, né? Você conseguir é muito diferente, assim, é muito distante. E é ruim que parece que socialmente as pessoas neurodivergentes ficam fadadas a acreditar piamente que se elas não se comportarem do jeito neurotípico de se comportar, elas não vão ser dignas de ser amadas, não vão ser dignas de ser, sei lá, uma pessoa legal, ser consideradas legais, e isso forte para sempre. E a escapatória para isso é reconfigurar a maneira com a qual você compreende o que é ter amizade. Porque você falou, todo mundo quer ter amizades, mas os autistas querem ter amigos. Só que esse querer ter amigos, essa amizade, a gente interpreta isso, o que a gente chama de amizade, é uma amizade neurotípica. É uma amizade no padrão neurotípico. Que é um amigo que se encontra com alguma frequência e que tem uma manutenção de amizade talvez maior, que você tem que ficar mandando mensagem pra ele saber que você... Tem gente que fica bravo quando você não manda mensagem uma vez por semana, que é pouco. A pessoa queria que você mandasse, você fica sumida, desaparece. Não é por querer. Então, a noção de o que é ser amigo pode mudar. Você pode ser amigo de uma pessoa e não precisar ficar mandando mensagem toda hora pra ela. Não precisar se encontrar com ela uma vez por semana. E dá pra ser amigo nessas circunstâncias. Que são muito mais confortáveis pra uma pessoa neurodivergente. Só que a nossa cultura diz o contrário. E é muito difícil fazer uma mudança de cultura. Mas não é muito difícil fazer uma mudança da nossa percepção particular. Por isso, é nessa pegada que o processo terapêutico com adultos opera. Em dar um certo aval para a pessoa que é neurodivergente se comportar enquanto neurodivergente. A gente estava falando isso mais cedo. Então, se você não se sente confortável fazendo contato visual, anuncie para as pessoas que te rodeiam que você não fará. E que tá tudo bem, porque você tem um diagnóstico, né? Eu sofro se eu fizer. E que não tem nada a ver com você não me respeitar ou com o fato de você ser falso porque você não olha nos olhos. Não tá prestando atenção. E sabe que... Eu até vou perguntar isso, mas aí depois a gente vai pra esse... Porque eu vejo que prejudica muito a pessoa autista não ter o padrão neurotípico. Então aí ela se força, que daí a gente vai entrar também depois no masking, né, pra falar. Mas, por exemplo, em uma entrevista de emprego, se você não olha no olho, o cara já nem... Não, esse daí não é confiável, não vou... Então, a gente tem muito que evoluir para que as pessoas entendam que o não olhar no olho não tá... Você não vai medir a capacidade daquela pessoa ou a integridade daquela pessoa pelo olhar ou não no olho, né? Sim, e olhar no olho é uma coisa ainda mais... se fosse um iceberg, olhar no olho tá lá em cima. Tem coisas mais profundas. Então, sei lá, às vezes é interessante pensar em como a regulação de uma pessoa neurodivergente influencia diretamente nas capacidades dela. Sabe quando a gente tá com sono ou com fome e que a gente fica meio bravo, fica respondendo, fica meio menos atento, assim? Da mesma forma, e aumentado, são as outras capacidades da vida para uma pessoa neurodivergente. Então, se você não tá regulado, a tua capacidade de se expressar vai pro saco. Eu tava dando uma palestra esses dias e o microfone deu ruim. Então eu tava lá falando, não sei o que lá, de repente deu ruim aqui e tal. Pra mim, que sou neurotípico e que não tenho um nível de rigidez cognitiva muito alto, por ser neurotípico,
porque o meu corpo age tranquilo, eu fico tranquilo com essa situação. Então é capaz, eu tenho essa possibilidade de ir numa situação dessa, na frente de 200 pessoas, com um microfone que não funciona, não, veja lá, eu fico esperando. E daí, volta lá, ainda não. Daí volta lá, agora tá. Daí eu continuo a minha palestra, eu continuo a falar o que eu queria falar, sem o menor problema, porque a minha capacidade de fala continua no alto, mesmo frente a uma frustração como essa, ou a uma vergonha como essa, ou uma situação inesperada como essa. Uma pessoa que tem um nível de cognição, de rigidez cognitiva mais alto por ser neurodivergente, ou não, às vezes a pessoa tem, ela, às vezes, não consegue continuar o que ela tava, a linha de raciocínio que ela tava, não consegue manter essa fluência verbal, né, no mesmo nível que vinha fazendo, por causa disso. E não é que ela não sabe, não é que ela, sei lá, ela ficou com vergonha, não, é porque uma frustração dessa abaixa a skill mesmo, abaixa a capacidade. Então, você deve perceber, enquanto autista, que tem épocas que algumas coisas, socialmente falando, são muito mais fáceis de fazer, e tem épocas que eu não suporto, eu não vou. Então, é aniversário de fulano, vai ser super legal, você conhece todo mundo lá. Mas eu não vou. Mas por quê? Você tá bem, ontem você nem saiu, porque tá difícil, tá foda, não vou conseguir. Mas aí vamos entrar ali, ó. Quem chega pra você, quem chega pra você são adultos que já foram crianças, que fizeram terapia durante a sua infância. Não, vamos lá, os perfis, né? Uhum. Então, tem essa criança que ela cresceu e ela continua precisando de terapia e ela precisa achar um local que ela possa continuar essa intervenção dela. São adultos que muitas vezes descobriram o autismo nos filhos e aí começam a se identificar e pensar, não, eu sou igual meu filho, né? Ele tá fazendo igual eu fazia. Ele Se faz ele é igual. autista, eu também sou. E vai entendendo que, nossa, eu também quero ajuda nesse sentido para me entender, Explicar. para me explicar, para me sentir melhor, né? Com várias questões. E tem aquele que, do nada que eu falo, né? Tipo, sempre se achou diferente, nunca teve explicação, e aí, por exemplo, cai num vídeo na internet em que ele vê pontos, características e ele pensa, poxa, será? E aí ele vai também buscar. Então, assim, a gente tem perfis de pessoas que já sabiam, que não sabiam. Como que cada um chega pra você, assim? Porque também tem uma coisa, né? A gente tava falando ali, que o terapeuta, a gente vê um monte de terapia voltado pra criança. E aí, quando já vai ficando adolescente, vai ficando mais escasso o número de profissionais, quando chega na vida adulta, menos ainda. Então, também tem uma coisa, a terapia que ele fazia lá hoje, com a terapia, se encontrar, né? Pra ele continuar no processo dele. Sim. E esses outros perfis, assim. Tem várias maneiras diferentes de fazer terapia. A psicologia é uma coisa meio vasta, assim, e são várias psicologias diferentes. Então, se você for ver, mesmo no curso de psicologia, a psicanálise que é dada no curso de psicologia, que é introduzida no curso de psicologia, não tem absolutamente nada a ver com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que também é apresentada no curso de psicologia. São duas coisas muito diferentes, cujo único fator em comum é ajudar uma pessoa a fazer alguma coisa, ou ajudar uma pessoa a passar por alguma coisa, ou ajudar uma pessoa. Então, muitas vezes as pessoas que chegam pra mim, principalmente os adultos que chegam pra mim, que foram atendidos enquanto autistas, enquanto crianças, elas já sabiam, né, vem da infância, a mãe, não sei o quê, elas vêm com uma expectativa terapêutica mais voltada pro TCC por um motivo ABA. Porque o ABA é a abordagem mais reconhecida. Então, elas vêm numa tentativa de aprender comportamentos sociais, elas já sabem as características delas, via de regra, refinar comportamentos sociais. Então, é muito uma coisa meio de... eu fiz um curso chamado Peers, que acho que naquele Amor no Espectro, uma série da Netflix, aparece isso, alguém treinando, né, umas habilidades. Então, quando você fala assim, fala assado, a pessoa vem esperando mais ou menos isso. Vem esperando que o terapeuta fale, então, pra você, quando você quer chavecar uma mina na balada, você chega nela e fala, sabe, uma coisa assim?
E eu acho isso uma palhaçada. Por quê? Porque eu acho que se a pessoa precisa aprender dessa forma crua e nada didática e desagradável, ela não tá muito no caminho certo de se entender. E daí a minha maneira de lidar com essa demanda é colocar as coisas em cima da mesa, assim, deixar as coisas mais claras. Olha, você participou de um processo que tinha, ou o seu filho participou de um processo, porque muitas vezes, por mais que sejam adultas as pessoas, são os familiares que encaminham para processos terapêuticos. Então, você participou de um processo que tinha um objetivo desenvolvimentista, de comportamento. Então, você foi ensinado a fazer determinadas coisas. E às vezes a pessoa faz, mas ela faz de uma maneira que é distinta da maneira neurotípica. Então, você aprendeu a dar oi, por exemplo. Então, você chega num lugar e fala: oi, tudo bem? Meu nome é Rafael. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael. De uma forma mais robótica. Ou de uma forma que uma pessoa neurotípica olha e fala: isso salta aos olhos, né? Tipo, tem uma coisa ali. E isso não é necessário. Eu acho que se a pessoa não se sente confortável em fazer esse movimento, quando chega uma criança lá com a mãe e a mãe fala: dá oi pro tio, filho. Eu falo: não fala isso pra ele, deixa ele. Se ele quiser dar oi, ele dá oi. Se ele não quiser, não fala, não dá. Tanto faz pra mim. Eu não vou ficar chateado porque ele não me deu oi, tio. Eu gosto de você, que bom que eu vim aqui e explica alguma coisa. Você já falou pro tio que você foi na escola ontem? Já falou pro tio? Que frase sem sentido. Não é pra essa criança, nesse contexto, falar isso pra mim. Não faz o menor sentido que ela fale isso pra mim. Então não me pergunte se você já falou pro tio. Se você quer que ele fale, fale você. Daí ele vai pegar esse modelo e vai fazer ele mesmo, eventualmente. Mas a forma que eu coloco pra adultos, é colocar essas coisas em cima da mesa e falar: olha, você participou desse tipo de processo e esse processo te levou pra onde você tá agora. Mas o processo que eu proponho é mais num nível de autoconhecimento, mais num nível de perceber como você, enquanto adulto, interage com o mundo e como isso pode ser mais ou menos confortável para você, e nivelar esse nível de conforto da pessoa, porque às vezes a pessoa vem desconfortável porque ela é forçada a fazer um monte de movimentos culturais e mesquinzais que a sociedade obriga, que a mãe obriga, que a escola obriga, que a faculdade obriga, ou que a namorada obriga, ou o namorado obriga, mas que pra ela são um inferno e fazem a vida dela ser difícil. Lembrando que as pessoas, principalmente nível 1 de suporte, são as pessoas que têm um número aumentado para tendência de suicídio e depressão, né? Então, por que a pessoa quer se matar? Por que isso é tão frequente? Porque ela tá se forçando além da conta que ela consegue pra dar conta de ser aceita socialmente. E aí, muitas vezes, ela faz o masking e nunca vai ser igual. Nunca vai ser o comportamento igual. E aí vem mais a frustração, porque ela se esforçou e não foi aceita. E aí ela pensa: então, nunca vou, não me encaixo neste lugar. Eu sou um alienígena. Né? Então, essa frase do eu sou um ET mesmo é bem comum, porque você se esforça tanto e nunca consegue estar no mesmo patamar. Parece que sempre falta, né? A gente não percebe, mas as crianças, elas fazem um pós-doutorado em comunicação. Você aprende como uma criança neurotípica, né? Uma comparação entre uma criança neurotípica e uma neurodivergente. A neurotípica, com 1 ano de idade, já tá olhando pra mãe, já tá olhando pro pai e tal. Então, desde muito cedo na vida, elas estão fazendo esse movimento de busca, de tentar entender o que o outro tá fazendo, o que o outro tá querendo dizer e tal. Pensa uma criança neurotípica até os 18 anos de idade. Sim, passou pela adolescência, passou pela infância, tá ali no jovem adulto e tal. E ela fez 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, mais umas 2 pós-doc em comportamento, em socialização. E não foi difícil para ela. Porque durante esse tempo, ela esteve fazendo isso porque ela queria. Sabe aquela coisa do hiperfoco? Tenta aprender uma coisa nova dentro de um hiperfoco que você tenha. Vai ser muito fácil. Você vai ler isso e já vai ter decorado. Assim. É muito, muito mais fácil aprender quando você gosta. Agora tenta aprender uma coisa que você não gosta.
Tipo, vou ler um livro que a professora de TCC da faculdade me mandou ler. Eu leio 3 páginas e falo, chega, não consigo mais ler isso aqui. Não entra na minha cabeça. Eu tenho que ler a página, ler um estrofe, depois eu tenho que ler de novo a mesma estrofe, mesmo parágrafo, porque é chato. Essas crianças, essas pessoas neurotípicas, tiveram um interesse grande na socialização desde crianças, na fase da adolescência, na fase da juventude. Então, elas treinaram com muita qualidade e com muito tempo. Agora, a criança, comparativamente, neurodivergente. Ela tem que lidar com a maturação do perfil sensorial alterado que ela tem. Então, enquanto tá no parquinho, todo mundo correndo e brincando, ela tá, meu Deus, por que vocês estão gritando tanto? E ela tá tipo, por que parece que só eu que tô com esse problema? Tá todo mundo correndo, então, às vezes todo mundo tem esse problema, mas tá todo mundo... E eu que sou fresca, né? Então, ela tem essa diferença que faz com que ela não consiga se concentrar tanto quanto as neurotípicas conseguem. Outra, como ela tem o perfil sensorial alterado, como eu já comentei antes, isso quase que invariavelmente leva a pessoa a ter uma rigidez cognitiva um pouco maior. Então, tinha uma paciente, por exemplo, que estava brincando na escolinha, e legal que ela estivesse brincando na escolinha com as outras crianças e tal, então elas eram todas lobas, eram várias meninas. E somos lobas, estamos correndo aqui pelo bosque, não sei o quê. E de repente, uma das meninas falou, não, e daí eu vou sair voando e tal. E ela, para. Não pode voar. Como assim? Lobo não voa. Lobo não voa. Negativo. Tá cortada. Não vai voar. Ah, mas é uma brincadeira, a gente não é lobo de verdade. Vou brincar de voar. Não, mas lobo não voa. E daí ela não conseguia conceber que a menina poderia voar. Né? Se ela quisesse, e tava tudo bem. Para as outras meninas, tanto faz. Porque elas entendem elas não têm esse nível de rigidez cognitiva que fala, não, certo é certo, errado é errado. Não vou permitir isso. E ela não conseguia. Então, enquanto todas as crianças estavam lá brincando e se divertindo e olhando umas para as outras, essas pessoas neurodivergentes estavam tentando fazer isso também, mas tropeçando ou tendo dificuldade por conta disso, por conta do perfil sensorial alterado, por conta dessa tendência à rigidez cognitiva. Então, não é a mesma qualidade de aprendizagem social que tem. Você não vai fluindo, né? Não vai Você crescendo. vai tendo que... Dando a volta, né? Você vai dando dando seu voltas jeito. ou dando pausas. Sim. Pra você... Peraí. Essa coisa de... Eu lembro no ADOS, um dos ADOS que eu vi, assim, que era... então, a psicóloga, né, com a criança falando... Era uma pedra. E ela disse, agora a tartaruga chegou. Não é uma tartaruga. Que tartaruga? Isso é uma pedra. Não, Nem é uma tartaruga. remete a uma tartaruga. É uma pedra. Tipo, né? Isso, você pega uma criança que é neurotípica, ela vai dizer, Boa. e vou entrar, né? Beleza, vou... Atribui a pedra, a figura de tartaruga. Mas isso me leva para um assunto que eu acho que é válido dizer também, como mesmo em se tratando de autistas crianças, né, no universo infantil, a gente tem uma tendência acadêmica de separar o que é o quê. Então, e isso tem um motivo acadêmico, a gente separa as coisas para explicar melhor as coisas. Mas a gente passou a considerar, de alguma forma, que o autista não olha no olho, ou que o autista tem isso e tem aquilo, porque é a genética. É porque, sei lá, se você é autista, você nasce com uma pira de não olhar no olho. E não é exatamente assim. A questão a dificuldade social, a rigidez cognitiva, os comportamentos repetitivos, as estereotipias, o perfil sensorial, isso tudo tá junto. É uma pessoa, não é um experimento científico. Então, uma coisa depende da outra. E a base, na opinião do DIR, e eu compartilho muito dessa opinião, é que é sensorial. Por isso, para mim, essa vertente da ciência, que é a integração sensorial, é fundamental para uma pessoa. Porque ela permite que a pessoa consiga se regular num nível que ela talvez nunca tenha conseguido na vida. Por exemplo, uma paciente minha que é autista e adulta e estudava pedagogia. Ela era hiporreativa vestibular. Quer dizer que o vestibular é o sentido responsável por captar movimento. Então, você sendo hiporreativo, é como se você precisasse captar mais movimento do que o normal para o seu organismo compreender que está tudo bem.
Porque assim como a pessoa que é hiperreativa, que é muito sensível e que pouco estímulo desse sentido é demais para ela, né? Geralmente a gente fala de audição e visão, então a pessoa que é hiperreativa visual ou auditiva, ela tem essa tendência de tentar limitar, porque ela é muito, muito brilhante, né? Ou muito alto. A pessoa que é hipo também sofre, da mesma forma. Então, uma pessoa que é hiporreativa vestibular, ela precisa se movimentar com mais frequência do que uma pessoa que é ou neutra ou hiper. A pessoa que é hiper fica parada. Então, pra mim, uma pessoa que está sentada numa cadeira fazendo um podcast, se eu fosse hiporreativo vestibular, ou muito hiporreativo vestibular, isso ia ser um inferno pra mim. E isso ia fazer o quê com a minha capacidade de fala? Diminuir, né? Mas essa minha paciente era hiporreativa vestibular, então ela precisava de muito movimento. E ela dava conta de satisfazer essa necessidade de movimento sempre quando ela chegava do trabalho ou da faculdade em casa, dando algumas voltas na quadra. Então ela chegava da faculdade, dava tipo voltas na quadra, dava uma corridinha, dava uma andada, melhorei, entro em casa e consigo, né? Oi mãe, oi, né? E daí ela foi fazer um estágio numa escola em que ela tinha que acompanhar uma criança autista, ela era tutora. E daí a criança sentou no balanço no parquinho, e ela sentou no balanço do lado da criança pra, né, vou acompanhar, vou ficar ali perto. E balançando no balanço, ela sentiu opa, peraí, isso é bom? Essa sensação que o balanço traz é muito boa. Com isso, ela percebeu que a eficiência de movimento de input vestibular que o balanço dava era, sei lá, umas 10 vezes melhores do que a caminhada que ela fazia. Então ela passava 1 hora caminhando, ela poderia passar 10 minutos num balanço e resolvia do mesmo jeito. Então perceba que existem, e isso é só um sentido, né? Uhum. A gente tem 8, pelo menos. Uhum. Então, perceba que existem maneiras menos e mais eficientes da gente se dar ou evitar coisas que o nosso corpo despreza. Na medida em que a gente consegue fazer isso com mais eficiência, a gente se dá um nível de qualidade de vida, de relaxamento maior. Assim sendo, a nossa tendência à rigidez cognitiva também diminui. Da mesma forma como se uma pessoa estivesse vivendo com sono e com fome e de repente passasse a comer e dormir com regularidade, 8 horas por noite, e comer assim certinho a cada 3 horas. Ou até pensar, né, você tá com dor de cabeça o teu dia inteiro, ou algo tá doendo em você o dia inteiro, porque às vezes chega a doer, né? Dói fisicamente. Dói fisicamente mesmo. E aí você fica o dia inteiro sentindo dor, você não vai ter a mesma qualidade de vida, você não vai ter as mesmas respostas, você diz, hoje eu não posso, hoje eu tô com dor de cabeça. Você não vai nem se ligar direito no que os outros estão te falando, ou o que você tem que fazer. Então acho que é um bom para as pessoas tentarem entender, né? sentir, né, o que a gente sente, assim. E daí entra a crítica pro comportamental. Daí vem um médico pra falar pra você que você tá errado, que você tem que se comportar de outro jeito. Aí a gente falou do adulto que chegou pra você, da criança que foi lá continuar, que você colocou nas cartas à mesa, beleza. Uhum. E esse adulto que chega sem ter noção de que ele era autista, e a partir daquele momento ele descobriu que ele é autista. E como é, assim, quando chega e conforme vai indo esse autoconhecimento, o que vai trazendo pra essa pessoa? E quais as maiores queixas que essa pessoa teve, assim, que você escuta, né, Rafael? Passou a vida inteira, sei lá, a gente falou ali do masking, mas tem muito sofrimento, né? Tem muito que sofrimento. fica ali que, nossa, que bom que agora o diagnóstico traz o autoconhecimento pra você saber nomear tudo que você sentiu, né? É engraçado que as pessoas ou chegam tendo feito terapia por muito tempo por outras coisas, então tá acostumado a ir em psiquiatra e pegar antidepressivo ou ansiolítico, porque foi diagnosticado com é bipolar, ou é depressão, aquela depressão que é pra sempre, esqueci o nome. Também. Não é congênita, não. Mas ou é depressão ou é ansiedade crônica. Obrigado. Ou é depressão crônica, ou é ansiedade, a pessoa já tá acostumada com isso, então ela já tá frequentando esse universo, e agora ela só tá abrindo uma nova porta, um novo capítulo, uma possibilidade que vai dar pra ela essa calma, porque isso explica muito mais o que ela sente, isso no caso do diagnóstico de autismo, do que as outras explicações que foram dadas. Porque se você vai num psiquiatra e ele fala, você tem transtorno de depressão maior, você vai pesquisar o que é depressão, e você fala, explica um pouco. Mas explica muito mais as consequências do que você sente do que o que você sente em si. E o transtorno do espectro autista, você vai ler no DSM lá, sei lá, explica muito mais. Então a pessoa começa a achar que isso faz mais sentido. Ou
Então, ou a pessoa vem desse lugar de já ter uma experiência terapêutica, assim, ou ela vem de um lugar de repressão total, assim, dura, nunca fez terapia, mas sofre muito e concluiu ao longo da vida que ela sabe o que ela tem que fazer e ela faz. Sabe uma pessoa guerreira? Dura por ser guerreira, assim? Por tomar pancada e de alguma forma continuar viva e de alguma forma desenvolver uma família, uma relação, um trabalho que ela agarrou ali e ela não solta. E pra conseguir ficar ali, ela precisa ser considerada neurotípica de alguma forma, mesmo que uma neurotípica estranha, que geralmente é a avaliação do outro, né? Nossa, você é neurotípico, mas é um cara estranhão, né? Ah, o Marcos lá, ele é meio estranho, sabe assim? Então, ou é um ou é outro. E, de modo geral, acho que o que mais vem de queixa é, é de como é difícil viver. Como é difícil manter tudo isso. E, ao longo do processo, eu vou cada vez mais sugerindo para a pessoa abandonar o masking na medida que ela consegue, na medida que a cultura e a sociedade a permitem. Porque também tem isso, né? Você trabalha numa empresa. Até então você é considerado neurotípico lá. Um neurotípico estranho, mas é um neurotípico. Às vezes nem é um neurotípico estranho, porque essa pessoa faz um mask muito bom. Mas... E daí eu falo pra ela, o psicólogo fala, cara, o seu nível de qualidade de vida pode aumentar na medida em que você fizer menos masking. E daí ela olha pra lá e pensa, se eu fizer menos masking, a minha esposa vai me largar, o meu chefe vai me demitir, os meus amigos não vão mais gostar de mim. E eu não vou fazer. E continua, e opta, quase que opta por continuar sofrendo. Então, a maior dificuldade, na minha opinião, em pessoas neurodivergentes adultas, autistas adultas que fazem terapia, é modular, abaixar o volume do masking e permitir que a pessoa, que as outras pessoas que ela se relacionam enxerguem ela de verdade, sem essa máscara, sem esse personagem que ela criou. E algumas pessoas até acham que elas são esse personagem. Acredita, né? Acredita. Porque você passou tantos anos fazendo aquilo. Sim. É tipo o Jack Sparrow lá. Você olha pro cara e pensa, pô, não, esse é o Jack Sparrow. É, ele é o... É o Johnny Depp, né? Muitas vezes, você recebe o teu diagnóstico de autismo, você começa a fazer as tuas intervenções, mas você tem muito medo ainda até de contar para as pessoas que você é autista, né? Sim. Por isso que uma pergunta muito comum que aparece é, eu devo contar no meu ambiente de trabalho que eu sou autista? Porque se eu contar, é bem isso que você falou, meu chefe vai me mandar embora. A gente, em vários grupos assim de autistas adultos, é bem comum, na verdade. Contei, tantos meses depois me colocaram na geladeira. Ou tantos meses depois fui mandada embora, né? Infelizmente, tem essa cultura que aí acaba forçando a pessoa por necessidade, né? Por medo, sei lá, de perder o emprego, de questão financeira. E lidar com isso também, né? Que aí vem mais um... é meio dúbio, né? Porque você tá num momento que você tá se conhecendo e você tem medo, muito medo ainda, né? Sim. É por isso que esse processo de autodescoberta, de diagnóstico e tal, ele é tão relacionado, né, nas pessoas que falam muito sobre isso, com o processo de sair do armário de uma pessoa que é gay, ou, né, que é homoafetiva ou trans, porque é um movimento muito similar, que a gente pode fazer uma comparação de homofobia com capacitismo, com machismo, com racismo, e coisas que são preconceitos culturais que as pessoas têm sem saber que têm. Então, eu sou brasileiro. Necessariamente eu sou capacitista. Eu sou um pouco machista, eu sou um pouco racista, eu sou um pouco homofóbico por nascença, por cultura. Eu não quero ser assim. Então eu tento não ser assim. Eu tento olhar para todas as minhas atitudes e falar, cara, não seja assim porque isso não é legal. Mas isso vem naturalmente. Vem através da cultura, vem através dos filmes que eu vi, através das histórias, das piadas que eu ouvi, da maneira que eu fui educado, sei lá. E isso é muito errado. Então, infelizmente, essas pessoas que hoje são adultas autistas e que descobriram recentemente, elas estão, de certa forma, na vanguarda de um movimento cultural, político, que ainda vai ter muito, muito chão pela frente. De mostrar para a população, de modo geral, que não existe o normal. Não existe isso. Porque até, sei lá, no século XX, a gente considerava que uma pessoa normal era uma pessoa, sei lá, branca,
rica, que fala inglês, que tá aculturado, assim, sabe, assistiu Friends, gosta da Marvel, ou essas coisas assim. Tem essa coisa do cidadão do mundo, né? Esse é o normal. Quem difere disso não é tão normal assim, ou é um pouco diferente, é uma minoria. Então a gente diferenciava isso, assim. E agora, cada vez mais que o século XXI avança, e a gente já está nos anos 20 do século XXI, a gente percebe que não existe essa homogeneidade que a gente imaginou que existia. A nossa sociedade é muito mais heterogênea, muito mais diferente do que a gente imaginava. E é nessa onda que o movimento autista vai surfando. De mostrar para as pessoas que ser autista não é uma doença, não é um demérito, não é um adjetivo tipo, você tá muito autistão hoje. Não é, não existe. É uma maneira de ser. E é uma maneira que precisa ser validada socialmente. E ainda não é. Não. Então, assim, quando você descobre o diagnóstico, você também descobre uma missão de fazer as pessoas que não são, fazer os neurotipos compreenderem que você é assim e vai continuar sendo assim. E que você sofre na medida em que você tenta se forçar a ser neurotípico. Porque também entra uma coisa, Rafael, muitas vezes a gente, por viver nessa cultura que a gente foi educado daquela forma, e o masking às vezes é tão... às vezes a pessoa nem se tocou que ela tá fazendo natural, né? Automático. Porque ela viveu num meio em que todo mundo meio que dizia você tem que fazer assim desde pequenininho, e aí você foi, né? Que às vezes, quando você recebe o diagnóstico, você é capacitista com o teu próprio diagnóstico. Muito. Porque você não tem consciência do que é o autismo mesmo. Porque ninguém fala, o psiquiatra não fala. Não fala, tô te dando laudo aqui, agora você tem que saber um monte de coisa. Ele não fala. Mas, na verdade, para você achar esse psicólogo ou esse psiquiatra que te deu esse diagnóstico, você ainda vai passar por alguns, provavelmente... Que vão falar que é frescura. Que vão dizer que é frescura, que é moda, que não é nada disso. E que vão te dar vários diagnósticos, como a gente já falou, que vão te levar ao sofrimento sempre, porque você nunca melhora daquilo. Porque você não tá tratando, né? Você tá tratando errado. Não sabe nem o que você tá tratando. Você acha que tá tratando uma coisa e tá tratando outra. Mas, então, desconstruir isso, na verdade, é complicado quando a gente já começa com um profissional ali da própria saúde, né? Que não respeita muitas vezes a pessoa que chegou ali e diz, olha, tô achando que eu sou autista. E aí ele, como assim, né? Você tá aqui, você chegou aqui, Rafael. Você fez faculdade, Kelly, você, né? Me perguntaram esses dias, eu fui fazer uma palestra e um pai levantou e, não, quero falar uma coisa aqui e fazer uma pergunta. E daí ele comentou que ele via características autistas no filho, a esposa dele via também, claramente, e eles levaram no pediatra deles lá, e o pediatra, não, nada a ver e tal, assim, e daí, beleza. Daí eles continuaram achando, foram pesquisar na internet e, nossa, tem cara mesmo, e, né, deve ser autista. Tem certeza que não é? Não. Enrolou eles por 2 anos. Eles trocaram de psiquiatra, que era pedagogo não. Neuropediatra, psiquiatra também. E daí trocaram de psiquiatra, o psiquiatra, é autista, certeza, e muito, assim. E daí, não muito, que dê pra ser pouco ou muito, mas é muito óbvio que essa criança é autista. E daí ele me perguntou, ele ficou muito bravo com esse médico anterior, e me perguntou por que ele me enrolou durante 2 anos. Por que as pessoas fazem isso? Eu perdi 2 anos da vida do meu filho de ajudar ele, de desenvolver ele e tal. Isso é muito tempo na vida de uma criança que tem 4. É metade da vida dela. E daí a minha resposta vai nesse sentido cultural. As pessoas... A cultura precisa mudar. Não é um indivíduo que precisa mudar. A gente estava falando de como é difícil encontrar psicólogos para adultos autistas. Isso é um absurdo. Tem que ter muito mais. E daí, por que isso acontece? Porque é muito comum, em se tratando de Brasil, culturalmente, a gente fazer uma faculdade, fazer uma especialização, fazer alguma coisa assim, e estacionar ali. Sentar num trono, falar que venham os pacientes, na saúde, né? Que venham os pacientes e eu vou lidar com vocês da maneira que eu aprendi. E isso é ok. Por 2 anos. Por 1 ano e meio. Estudos novos vão vindo. 1 ano e meio atrás eu achava outras coisas sobre autismo. 3 anos atrás, 10 anos atrás eu achava outras coisas. Então, um médico que tem 60 anos, que tem 70 anos, ele pode ter uma clínica brilhante durante muito tempo. Mas
se ele lidar com... Ele achar que o autismo, e muitos acham, que o autismo, por exemplo, é o autismo do DSM-3, de 1980, que pra ele era novidade, ele vai estar fadado a fazer um monte de pessoas sofrerem, sem querer. Então, a gente precisa de uma revolução cultural nesse sentido, muito pra ontem. E isso fica de aviso para as pessoas neurodivergentes. Suspeitem dos médicos, suspeitem dos psicólogos. Quando você ouvir alguma coisa, ler alguma coisa que é diferente do que ele tá falando, pergunta pra ele. Ele vai desfazer, né? Ele vai falar, não, capaz, isso não tem nada a ver. Mas coloca ele na parede. O psicólogo, o doutor, o psiquiatra, o neurologista, eles não são todos poderosos e não são detentores do saber. Então, eu gosto de fazer essa provocação online, nessas minhas reflexões. Por que vocês confiam em mim? Só porque eu pareço saber do que eu tô falando? Vai pesquisar. Vai a fundo. Coloca o autismo como hiperfoco. Não dá pra fazer isso, né? Mas vai pesquisar, porque isso é muito relevante pra você. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Que alívio. Ele vai parar. Rafael, aproveitando essa pergunta que o pai fez, né? Na verdade, que ele te relatou, né? Por que esse médico demorou 2 anos e tal? Porque eu entendo que é muito assim, não só para... Claro, principalmente para entrar com a intervenção para o meu filho, mas é um período, enquanto eu não tenho diagnóstico, que eu não sei nomear aqueles comportamentos. E aí eu acabo rotulando essa criança ou esse adulto que está convivendo comigo, né? Então, assim, muitas pessoas, principalmente no diagnóstico adulto, falam: ah, mas para que você quer um diagnóstico agora? Depois de 30, 40 anos. Outro dia, um senhor de 80 anos deixou um comentário que ele tinha recebido o diagnóstico. Que legal. Então, assim, o que muda para você agora? Muda tudo, né? Tudo. E principalmente, eu vejo assim, qualidade de vida. E quando você é pai ou mãe de uma pessoa, você tem um relacionamento, você é casado com alguém, você passa a entender os comportamentos que antes você não sabia. Quando é uma criança, você diz, essa criança é mal educada, essa criança é sem limite, ou é que a gente fala, só é esquisito, né? Então, o diagnóstico, ele faz diferença, né? Faz. E eu acho que não é nem só os comportamentos que você se entende. Os comportamentos, eu diria que são consequências de uma série de coisas. Você começa a entender essa série de coisas. Você começa a entender por que seu corpo funciona do jeito que ele funciona. E por que você é tão... Tem preto ou branco, 8 ou 80, né? Ou, sabe? Isso, pra pessoa, muda muita coisa. Mas eu também gosto de dizer que não muda nada. Porque você só recebeu um nome pra uma coisa que você já sente desde que você nasceu, né? Então não muda realmente. Mas muda porque a percepção das coisas, o nome que você dá pras coisas, eles têm um poder muito grande. Quando você descreve uma coisa de uma maneira que seja assertiva, que descreva aquilo com afino, você também consegue controlar isso de forma melhor. Então você consegue domesticar as coisas, você consegue entender as coisas na medida em que você limita elas. E isso faz muita diferença, por si só. Só você saber que você funciona desse jeito por causa disso, só de você ter não, é por causa disso, então já é muito melhor. Mas também é uma coisa comum em pessoas que se descobriram autistas na vida adulta, de duvidar do próprio diagnóstico. Então, você é autista, sim, o médico disse e assinou o negócio lá, agora você fez um CIPTE, então você tem uma carteirinha, você tem até um cordão e uma camiseta escrito eu sou autista, legal, uma coisa no teu carro lá, mas volta e meia você fica, não, mas será que eu não tô enganando todo mundo e eu não forcei a barra na hora de falar as coisas pro médico lá e na real eu nem sou, eu só tô... Por que você pensa assim? Porque desde pequeno você percebeu, consciente disso ou não, a diferença entre você e as outras pessoas. Só que você achava que as outras pessoas também sentiam o que você sentia e você era fake, você era frescura, você não conseguia conter isso, né, em você mesmo. Então,
essa noção de culpa sempre esteve em você por perceber essa diferença cultural. E isso influencia muito na vida adulta, como a pessoa, como ela vai reagir com essa resposta, esse limite. Ah, você é autista, será mesmo que eu sou autista? Então, volta e meia a pessoa acaba se perguntando se ela é mesmo ou não. E até porque a gente está falando que a maioria dos adultos que recebem o diagnóstico na vida adulta são nível 1 de suporte, Sim. né? Dificilmente um nível 3 vai receber diagnóstico na vida adulta, né? Eu A acho não que, ser que eu acho que, a tenha não ser que ele tenha um outro diagnóstico. muitas comorbidades, outras coisas que são muito fortes, assim, e que daí, sabe, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual grande, sei lá, não tem visão, não tem audição, e daí depois de adulto, daí às vezes consegue um diagnóstico de autismo nesse sentido, mas daí não faz tanta diferença porque as outras características são mais relevantes que essa. Então, até pra gente então entrar um pouquinho nessa questão de níveis de suporte para as pessoas, pra gente, porque o nível de suporte também às vezes é um inferno, né? Sim. Quando você te fala assim, mas você é nível 1. Mas às vezes, em alguns aspectos, eu sou nível 1. Mas em outros aspectos, Exato. aquilo me faz muito mal, que eu já não seria um nível 1 naquele aspecto, né? Então, acho que é legal a gente falar disso. E também, um outro ponto que eu queria falar é o autismo em mulheres, né? Que as mulheres também, você vê um número de diagnósticos agora aumentando, porque a gente vai conhecendo melhor também como que o autismo, que as mulheres mascaram muito mais que os homens, o autismo, né? Sobre o nível de suporte, essa denominação, nível de suporte, é melhor do que chamar de leve, moderado e severo, muito melhor. Aí é melhor. Mas ainda assim é uma tecnologia que, evidentemente, precisa de avanço. Não é suficientemente boa para descrever as características. Descrever o nível de transtorno que essas características apresentam na vida da pessoa. Então, não dá para dizer que uma pessoa é nível 1 de suporte e só isso. Assim. Até porque esse nível de suporte, ele muda ao longo da vida. Muda ao longo da semana. A gente falou mais cedo como tem semanas, tem vezes, tem épocas em que você está muito mais regulado que geralmente você está. Então, fazer algumas coisas, você até, né, vai ter um aniversário, você consegue ir no aniversário da tua mãe, sei lá. Mas tem semanas que você não tá tão bem, assim. As coisas estão mais difíceis para você. Então, tem um lugar que você é convidado para ir, que tem, sei lá, 7 pessoas, todas você conhece o lugar, você conhece tudo, mas mesmo assim você não tô bem, não tô bem para ir. Isso quer dizer que a sua própria vida te leva para lugares diferentes ao longo de regulação ao longo do tempo. Então, pessoas, quando nível 1 de suporte, que passam por alguma situação de crise forte, ou alguma frustração muito grande, ou até um trauma, elas podem vir a ser nível 2 de suporte por um tempo. Ou indefinitivamente. Mas essa coisa de nível de suporte enquanto você recebe um laudo e no laudo está escrito nível 1 de suporte, isso é meio burro. Porque não é nível 1 de suporte. Nem precisava descrever. Já era suficiente dizer que a pessoa é autista. Isso já devia ser suficiente. Não precisava descrever o nível de suporte. É elementar, é óbvio, é visível qual é o nível de suporte. Isso não precisa ser descrito dessa forma. Então, quanto a nível de suporte, eu quase não perco tempo falando sobre, porque eu acho que o próximo DSM, o 6, provavelmente não vai trazer mais, porque não faz tanto sentido. Talvez fizesse no passado, no sentido de tratamento, assim, né? Mas você vê como é uma coisa muito em Curitiba, né, pensar que eles estão negando o cartão de estacionamento para Nível 1 de autistas suporte. adultos nível 1 de suporte. Mas aí se o teu filho é nível 1 de suporte, aí tem. Daí vai. Então é muito nada a ver, né? É nada a ver, porque a gente está expandindo Tipo- essa percepção social. A cultura está mudando. E daí a gente cai em um monte de lugares que não fazem sentido lógico. Mas faz sentido se olhar a sociologia da coisa. Não faz sentido do ponto de vista que eu concordo com isso. Eu discordo. Eu acho que todo mundo que tem um diagnóstico de autismo deveria ter todas e mais, todas as concessões sociais como vaga preferencial, ou fila preferencial, ou redução de IPI, ou não pagar o IPVA, ou
tutor, né? E mais coisas. Porque a vivência de uma pessoa dentro do espectro é sempre difícil. Por isso até que eu não me considero autista. Enfim. Quanto à segunda pergunta... Não, e só pra falar, né? Daí volta aquela que você falou bem no comecinho lá, que o autista, ele não vai deixar de ser autista, ele vai continuar sendo autista. Sim. Então, assim, ele era uma criança, agora é um adulto, continua tendo a parte do transtorno. Porque se não fosse um transtorno, a pessoa não era Sim. Saber autista, lidar né? com uma dificuldade não faz essa dificuldade desaparecer. E às vezes aparece de uma forma diferente, que daí você, pronto. Que a gente Sim. falou, né? A rigidez ali veio de uma forma um pouquinho diferente, você já entrou numa crise ali no meio Sim. que você não devia, que não Acho era que pra entrar. daria para comparar com a pessoa que não fala ou que não ouve. Geralmente é que não ouve, né? Acaba não... Mas as pessoas não ouvintes, acho que é o termo mais correto hoje. Mas, enfim, comparando essa característica de não ouvir com o transtorno do espectro autista. São duas características que são consideradas deficiências. Se uma pessoa não ouvinte aprende a fazer uma linguagem de sinal, então ela aprende a se comunicar, conversar com várias outras pessoas através dessa linguagem de sinal, ela continua sendo não ouvinte. Ela continua sofrendo por ser não ouvinte. Ela continua tendo consequências sociais na vida própria, na vida dela, do trabalho, por ser não ouvinte, mesmo que ela consiga se comunicar de alguma forma. A pessoa autista nível 1 de suporte, adulto, descobriu agora. Ela sente essas características fisiológicas e cognitivas, ela tem diferenças no corpo dela que acompanharam ela desde que ela nasceu e a acompanharão até que ela morra. Ela saber lidar com isso, então ela conseguir fazer faculdade, ela conseguir se relacionar com outra pessoa, ou outras pessoas, ela ter um emprego, isso não faz com que essa dificuldade seja menos forte. É a mesma coisa, a pessoa é cega, a pessoa não ouve, a pessoa é autista, isso vai acompanhar ela, por mais que ela consiga maneiras de lidar com isso melhor. Uhum. Então não dá pra diminuir esse sofrimento, porque ele é invisível. E isso é a pior coisa. A invisibilidade. E a invisibilidade aumenta na medida em que você fica com um nível de suporte mais baixo. E isso é a maior reclamação das pessoas autistas adultas, essa invalidação social. Você é fraquinho, né? Você não precisa de apoio, né, de suporte. Não precisa de fila, né, de você não precisa. Por que você tá, né, precisando de tudo isso, assim? Eu tinha te perguntado ali da questão das mulheres. Isso. Tá. Tem mais um que falam que... eu também sou, sabe? Eu também sou não, autista. mas então Todo mundo eu é um também pouco sou. autista, né? Nossa, isso é tão ruim assim. Uhum. Daí você invalida, você... Todo sofrimento. Fala assim, não, frescura. Eu também sou um pouco assim. Né? Eu acho que foi a doutora Anitta que veio aqui, que quando ela falou disso, né? Quando a pessoa fala pra você, mas acho que eu também sou. Você se acha o bom da história, né? Uhum. Porque você acha que você quer ser o centro do mundo, Sim, de tudo, parabéns, né? Estrelinha mágica, você. Porque... Mas isso a gente ouve, quando você fala, descobri que sou autista. Tá, agora todo mundo é autista. Uhum. Mas eu já Tá soube... na moda. Mas eu já soube que tem um monte de médico dando laudo aí só pra ganhar paciente. E aí vem um monte de... Você começa a escutar um monte de merda, né? Uhum. Um monte de merda. Que eu tinha te perguntado ali, Rafael, e a gente entra no assunto do autismo em mulheres, assim. Você nota a diferença e até de como esse autismo você percebe no sexo feminino, no sexo masculino? Como que é? Esse assunto é um assunto um pouco delicado, porque ele não tem uma unanimidade acadêmica. Uhum. Então, tem muitos estudos até recentes sendo lançados de desenvolvendo tecnologia, pensando sobre as diferenças de manifestação de autismo em mulheres e em homens. E atestando que essas diferenças seriam biológicas, ou seriam por conta da pessoa ter sexo diferente, ter a genética, os genes e tal. E como isso é assim. Então, a mulher manifesta um autismo de uma maneira diferente, então ela tende a ser mais comunicativa e uma facilidade maior para fazer masking e tal. Outros estudos contrários a esses
diriam que não existem muitas diferenças biológicas na manifestação autista. E que as diferenças que a gente percebe são diferenças culturais. Então, não é porque a mulher autista consegue fazer masking com mais facilidade. Mas é que é esperado da mulher, na nossa cultura, que ela fale mais. Ou que ela haja de maneira mais condescendente para as merdas da sociedade. E isso acontece. Então, hoje, as mulheres são, sei lá, volta e meia elas são atribuídas, volta e meia, mais comum, né? Vamos falar. São atribuídas a responsabilidade de cuidar dos filhos, sozinhas. A maior parte quando eu atendia mais crianças, a maior parte das pessoas que levavam as crianças eram mulheres. Os pais nunca levavam. Quando iam na reunião, iam pra, tipo, tá lá na reunião, oi, não, só um minutinho, isso aqui é mais importante do que o meu filho, basicamente. Então, tem essa noção cultural de que a mulher precisa dar conta de muito mais coisas do que o homem. Ela precisa cozinhar, ela precisa limpar a casa, ela precisa trabalhar, porque a mulher também trabalha. E ela precisa cuidar dos filhos. E o cara precisa trabalhar, ganhar dinheiro e ver um futebol. Né? E então é esperado da mulher muito mais do que é esperado do homem. Muito mais autocontrole do que é esperado do homem. Aliás, do homem não é esperado nenhum autocontrole. O homem, se ele vê uma bunda de fora, ele pode ir lá e querer fazer alguma coisa, porque não, né? Não é esperado o autocontrole do homem, culturalmente. Muito menos do que é para a mulher. E isso é sentido pelas crianças, isso é sentido pelas pessoas autistas, e isso é multiplicado dessa forma. Então, por isso, na minha opinião, eu sou mais voltado a acreditar nesse tipo de artigo, que as diferenças que a gente vê, e nem são tão grandes, mas as diferenças que a gente vê entre autistas homens e autistas mulheres se dão por motivos culturais mais do que por motivos fisiológicos. Outra vez eu vi uma palestra de uma senhora que ela falava que agora também, há poucos anos, que a gente começa a estudar a mulher, né? Porque até então, todos os estudos, todas as pesquisas de anos atrás eram feitas para homens, né? Sim. Inclusive remédios eram todos testados no corpo do homem, não da mulher, né? Então agora que a gente tem mais visibilidade para a mulher. Até em estudos recentes, eu estava vendo, acho que essa semana, um estudo de autismo. Qual que era o tema? Um estudo de 2023, de dezembro de 2023. Bem recente. Sobre comorbidade. E quais são as comorbidades mais comuns, quais são as possíveis, né, relacionando com o autismo. E o N, que é o número de pessoas que foram avaliadas no estudo, era um N alto, assim, sei lá, 7.000 pessoas. 97% eram homens. Nossa. Né? E daí você vai e generaliza isso. Essa não é uma comorbidade, eles não... Na conclusão não estava escrito, então essa é a comorbidade esperada para os homens autistas. A conclusão era, essa é a comorbidade esperada para os autistas. Então veja que a gente ainda carece de tecnologia, de estudos gigante, assim, muito pra gente chegar em algum lugar conclusivo. Que não inviabilize, né? Que não deixe essa mulher sem estar ali pra... Sem que recurso, sem estudos sobre ela mesmo, né? Sem respostas sobre esse funcionamento, sobre as diferenças que existem, né? A gente também você falou muito da questão sensorial, tá ligada com tudo aqui, né? Da rigidez e a seletividade alimentar. Você nota nos adultos também que eles chegam com uma seletividade alimentar grande, assim como a gente tem em crianças? Ou eles já foram forçados, né, durante esse longo da vida aí, quando você não tem diagnóstico, você é enjoada, porque você é chata, porque você não é forçada a comer, né? É bastante variado, na real. Não tem uma prevalência para pessoas que não têm seletividade ou que tenham seletividade muito, muito grande. Mas quase sempre tem alguma coisa com relação à comida. Mas isso não dá nem para dizer que é um movimento comportamental e nem um movimento só comportamental ou só fisiológico. Porque o que seria, do ponto de vista fisiológico, uma rigidez, uma seletividade alimentar? Tem dois sentidos que são responsáveis, que são
São 3 sentidos que são trabalhados quando você come uma coisa. O olfato, que então, antes de você comer, você tá sentindo o cheiro, e o cheiro influencia no gosto também, mas, então, tem pessoas que conseguem comer coisas que cheiram mal, como queijo gorgonzola, ou aqueles pedaços de carne Aham. que eu... Não. Enfim. E tem pessoas que não conseguem nem um pouco. Assim. Então, tem uma variação nesse sentido. No gustativo, tem pessoas que são hiperreativas gustativas, então gostos, sejam eles, tem subcategorias, né? Mas gostos podem ser doces ou salgados ou azedos, muito fortes, elas não suportam. E tem pessoas que são hiporreativas que elas gostam de muito, né? Então, pessoas que são hiperreativas olfativas ou gustativas já têm um pé atrás com um monte de alimentos que são muito fortes, muito cheirosos, muito... E tem o terceiro elemento que é o tato, que a pessoa... tem gente que não suporta determinadas texturas. Então, aquela maçã que faz fronk em vez de cronk, de crack, é muito ruim, porque ela tem metade ar, metade, quando você morde, assim, uma sensação de ar e uma sensação de líquido e uma sensação de areia simultânea, e essas sensações misturadas são muito desagradáveis para a pessoa, fisicamente desagradáveis. Não é como se doesse a língua, mas o corpo reage forte a isso e a pessoa vomita. Então, tem essa característica fisiológica e tem a característica de rigidez cognitiva. Eu faço uma brincadeirinha para explicar essa coisa da rigidez cognitiva que influencia o que você vai conseguir ou não fazer. Então, digamos que você esteja no ensino médio, eu faço isso várias vezes, e você acordou de manhã para ir para a escola, que você estuda de manhã, perguntou para a pessoa que faz comida na sua casa o que vai ter de almoço, e ela respondeu que o que tem meio que sempre, arroz, feijão e carne de panela, que você come, teoricamente. E daí você vai para a escola pensando arroz, feijão, carne de panela, arroz, feijão, carne de panela, e volta na hora do almoço para descobrir que a sua família fez uma surpresa para você, fizeram a sua comida preferida, a que você mais gosta, aquela que você gosta, come, repete, assim. A reação de uma pessoa com rigidez cognitiva baixa, geralmente, é yes! Minha comida preferida! Nossa, obrigado, gente, maravilha. Uma pessoa com rigidez cognitiva alta não vai reagir yes. Ela vai reagir, cadê a comida que vocês falaram que tinha? Eu tava esperando a comida que vocês falaram que tinha. Mas, fulano, é a tua comida preferida. A mamãe passou aqui a manhã inteira cozinhando. É mó trabalheira pra fazer. Yakisoba, que eu gosto de yakisoba, né? Mó trabalheira pra fazer. Mas vocês falaram que ia ter outra. Eu tava esperando a outra. Então eu não consigo comer essa. Eu não consigo comer porque eu não sabia o que seria. E eu não tinha preparado meu cérebro pra isso. Eu não tava preparado pra isso. Foi mal. Eu como na janta. Mas faz aí um arroz, feijão e carne de panela. Que ou isso ou eu não vou comer. A gente acabou de ver uma cena ali que a gente tá revendo o Big Bang Theory. E aí o Sheldon, a Penny tá lá na casa, e daí pro Sheldon, aquele é o dia de comer. Acho que é omelete, uma coisa assim. Não, é mingau. Aquele é o dia dele de comer mingau. No café da manhã. E aí ela tá fazendo torradas. E ele falou, mas não tem mingau? Não, a gente fez torradas. Não, mas eu queria tanto mingau. Aí ela pega, o Leonard pega a torrada e sai. E ele fica com a torrada. Ele, nossa, tá cheirando tão bom isso. Exato. Ai, que delícia. Mas pena que hoje é segunda-feira. E joga no lixo. Tipo, por mais que ele, né, ache que aquele tá delicioso. Queria, mas não vai. Não dá. vai. Porque não tá preparado. Então, como a seletividade alimentar, ela não é só... não existe só por motivo sensorial. Ela também existe por um motivo de rigidez cognitiva, de você precisa estar preparado para comer determinadas coisas. E a rigidez cognitiva não afeta só isso, no sentido de que você, sei lá, porque senão você só falaria pro seu filho, olha, hoje vai ter todas as comidas, né? Vai ter estrogonofe com não sei o que, com não sei o que lá, e ele comeria. Mas não é só isso. É uma rigidez cognitiva de impedir que ele experimente a coisa pela primeira vez. De restaurante, de outros lugares. Restaurante, porque ele sabe que vai ser uma coisa diferente, uma coisa nova. E na experiência de uma pessoa com um perfil sensorial alterado, com rigidez cognitiva, o diferente, via de regra, é ruim. Porque ele já, né, se ferrou tantas vezes, que ele se ferra tantas vezes diariamente com coisas novas, com novidades, que a sensação de qualquer coisa que mudar vai ser ruim. Então eu não quero experimentar brócolis, mãe. Por mais que até cheire bem, eu não vou comer.
E daí, não, mas come, tenta comer. E, não é, e essa vontade de vomitar não é porque o cheiro é ruim. Não é, é porque a rigidez cognitiva tá falando, não, sou um alarme nos divertidamente lá na cabeça da pessoa. Fala, tira, sai dessa. E daí a pessoa vomita. Em cima de uma coisa que talvez ela gostasse de comer. É bem complexo, né? Tipo, por isso que eu fico bem chocada, às vezes, quando eu vejo pais forçando. Não. Forçando. Eu já vi casos assim, você não vai sair da mesa enquanto você não comer. A maior palhaçada que você pode E a criança fazer. chorando. Sim. E não, enquanto você não comer, você não sai. Na frente de todo mundo. Além de tudo isso, o constrangimento por estar em lugar com mais pessoas, sabe? Sim. Nossa, vergonha. Nossa, Tipo, terrível. e o adulto, né, que teoricamente devia ter Um o bom senso, emocional, o emocional, equilibrado, e não lidar tem. com isso, não tem. E não tem porque às vezes os adultos estão cansados, né? É. Estão cansados porque é difícil ser pai de uma pessoa autista. E eu falo que é porque é cansativo a rotina que você tem, né? Sim. De você levar em tantas terapias, de você ter tantas inseguranças, tantos Sim. medos. Então, isso é um combo ali que você tem que ter O pai e a mãe também precisam de apoio, de ajuda. Muito. Não é só a criança. E nisso o DIR entra muito forte. Porque no DIR, os atendimentos da criança são feitos com os pais junto. O pai tem que sentar no chão ali e brincar com a criança. Larga esse celular com coisas mais importantes que você tem e brinque com seu filho, porque tem que desenvolver uma relação com a criança. E essa relação, quando a vida é difícil, ela fica meio dificultada. Então, é difícil brincar com uma criança, se divertir, porque você tá com raiva dela, porque ela não acordou na hora certa, não comeu o que ela falou que ia comer. Ela falou que eu coloquei o copo virado pra cá, e era pra ter colocado virado pra cá, então ela não vai comer. Não vai tomar o Todd. E daí pra você isso parece frescura, porque você não vive no corpo dela. E não é frescura pra ela, mas parece frescura, parece birra. E daí você tá puto com a criança. Vou brincar com ele? Não vou brincar com ele. E daí o DIR tenta resgatar um pouco ou resgatar ou criar, né? Porque às vezes a criança, desde sempre foi difícil, né? Mas resgatar essa relação, e isso faz com que a vida fique muito melhor para essa família. Mas, tá. Não, pode terminar. Eu ia só fazer um assunto um pouquinho diferente, mas uma comparação entre o diagnóstico, saber do diagnóstico para uma família, para uma mãe saber que o filho é autista, uma mãe neurotípica, no caso, e para uma pessoa saber que ela é autista enquanto adulta. Muitas vezes a pessoa autista adulta, ela recebe um diagnóstico como um alívio, assim, como um... então era isso. Então existe um motivo para explicar todo esse sofrimento, toda essa... né? E pra mãe que recebe um diagnóstico, é quase um luto. Muitas vezes né? Muitas mães realmente passam por um luto. Você imaginava uma criança, você projetava uma criança, vai ser médico, e vai ser isso, e vai fazer aquilo, e vai viajar, fazer não sei o quê. E daí é autista, e como a nossa cultura considera que o autista é um merda, né? Você fala, não, ele tem um diagnóstico de autismo. E daí a mãe, que droga, que terrível. E daí, como contar pra criança? Eu tive uma família que tinha muita dificuldade em fazer isso de contar pra criança. Então a criança tinha 11 anos e não sabia que era autista. A escola sabia. Provavelmente os amiguinhos já sabiam e ele não sabia. Mas ele sabia faz tempo? Porque eu acho que é um processo tão natural conforme aquela criança vai fazendo terapia. Sim. Eu acho que você vai... A criança, às vezes você nem chega e fala já quando ela é pequenininha, mas vai se construindo de uma forma tão natural. Essa percepção, sim. Sabe, essa percepção, mas a palavra... lembra que as palavras têm o poder de limitar e você entender? Ela precisa ser dita. Precisa saber o nome e explicar, olha, é por isso que você vai na terapia. E às vezes a criança fala, por que eu vou na terapia? Não, é só uma coisinha, disfarçava, né? E daí eu percebi que o motivo pelo qual a mãe não queria falar pro filho era porque, pra ela, a ideia de descobrir o autismo foi uma ideia muito difícil pra ela engolir. Que ela mal tinha terminado de engolir mesmo depois de, 5 anos de saber o diagnóstico. Não lembro se eram 5 anos, mas muito tempo de saber o diagnóstico. Então, era muito difícil pra essa mãe a ideia de que ela achava... Ela sentia que se ela falasse pro filho, o filho sentiria o mesmo luto que ela sentiu quando ela descobriu o que ele era. E daí eu expliquei que ele já sabia
Ele já sentia isso. Então, para ele ia ser muito mais uma explicação, né? O filho idealizado quando vem com qualquer questão diferente, né? Com qualquer deficiência, ou se vem com alguma questão de saúde física ali, é muito difícil para esse pai, para essa mãe, quebrar isso do filho idealizado. E eu vejo muito por conta dessa cultura que a gente tem, de que você tem que ser perfeito em tudo. E aí você pensa, não, mas se meu filho não tá dentro dos padrões que a sociedade diz que vão fazer a pessoa ser feliz, Sim. ele vai sofrer. Ele vai sofrer preconceito, ele não vai conseguir ter um defender relacionamento. Então, assim, eu não quero que ele sofra, Sim. né? Então, é difícil para esse pai e para essa mãe, por isso que tem que ter uma construção ali e apoio, muito apoio, para eles entenderem que vai poder viajar, vai poder fazer faculdade. Vai namorar, vai ter Sabe? trabalho. A gente não tá dizendo que... Senão a pessoa também pode dizer assim, você tá romantizando e vai dizer que todos os autistas vão conseguir, né? Eu não tô dizendo que todos vão ou que não vão, mas é o sentido assim... Ali, quando você recebe esse diagnóstico, acho que o principal é você dar qualidade de vida pro seu filho ter a melhor possível pra independência possível, que eu acho que é o que a gente mais procura, assim, que ele tenha autonomia, na verdade, né? O máximo que ele conseguir. Que ele conseguir. E aí você vai desconstruindo esse padrão idealizado que você fez e vendo que você também pode ser feliz nesse caminho, sabe? Sim. Você também pode brincar com a criança e ser divertido pra você, eventualmente. Sim. E pra ele entender que ele crescer autista não é uma coisa infeliz. Não é, não. Porque senão você torna como se fosse horrível ser autista e vai trazendo esse peso pra cima dessa criança, dessa pessoa. Não tem sofrimento nos critérios diagnósticos. No DSM não tem e no CID não tem também. Não sei de onde que vem o sofrimento. Eu sei, na real. Cultura. Vem da cultura. E eu acho também, Rafael, a gente não pode também ser... Porque muitas vezes, dependendo do nível de suporte que essa criança tá precisando, pra essa mãe vai ser dolorido mesmo. Sim, pra ela sim. Vai ser sofrido ver situações, ver cenas com o filho. Isso vai doer mesmo. Então, por isso que eu insisto muito. Pai, a mãe, a família que tá ali, o cuidador, ele precisa de muito suporte. Sim. Pra ele ressignificar tudo isso. Pra que também não seja... Porque também a gente entra em outros papos também, né? Que no Brasil a gente é pobre, a maioria da população é pobre. Então, se você pegar uma pessoa que tem muita grana, o andamento que vai dar pra vida da pessoa autista vai ser totalmente diferente da pessoa que não tem grana. Outra coisa. Entende? Que não tem acesso. Então a gente tá falando também de autismos dentro de vários... dentro de uma mesma sociedade, assim. Sim. Isso talvez justificasse essa distinção de nível 1, 2 e 3, mas eu acho que não faz muito sentido mesmo assim. Porque não tanto invalida o sofrimento de quem é autista nível 3 de suporte, ou da família que acompanha, quanto invalida o sofrimento da pessoa que é nível 1 de suporte. Se chamar só de autismo, o duro é que daí dificultaria para as pessoas socialmente olhar e falar que é a mesma coisa. Porque esse é um problema também. A gente tem uma noção cultural do que é autista muito mais para nível 3 de suporte do que para nível 1. E isso faz com que trocentos milhões de adultos autistas, que são autistas de fato, ouçam essa... não é autista, não. Ou você não é muito autista. Eu acho bem cruel isso. Até, às vezes, você pega mães mesmo de nível 1 e você fala, cara, só eu sei o que eu passo com o meu nível 1, ou o autista que passa, né? Só eu sei quantos... Aquilo que a gente falou de índices de suicídio, que é muito grande no nível 1 de suporte. 27 você já tem maior em crianças e 9 vezes maior em adultos. Porque você já tem consciência. Você consegue ter consciência de que você é diferente também. Sim. E que aquilo tá te fazendo mal, né? E é um diferente ruim, não é um diferente bom. Exato. É um diferente considerado ruim. Não é um diferente considerado bom. Então, nossa, é muito... A gente tem que evoluir bastante. Sim, e por isso... E aí, outro ponto que eu escuto muitas queixas mesmo ali, a gente falou um pouquinho de a pessoa ter receio de falar, né, na empresa que recebeu o diagnóstico por medo de perder o emprego e tudo mais. Mas a gente vê também, já é um desafio, muitas vezes, para o autista conseguir chegar a ter um emprego, né? Então, chegar ao mercado de trabalho é difícil.
E já emendando não só no mercado de trabalho, mas falar dos relacionamentos de uma forma mais ampla. Então, não falando só de relacionamento afetivo, mas envolvendo aí relacionamento afetivo, amizade e ambiente de trabalho, né? É muito difícil para conseguir chegar, né, estar nestes lugares sem ter que mascarar tanto, Rafael. É terrivelmente difícil. Por quê? Porque as outras pessoas que são neurotípicas e que estão nesse ambiente, por enquanto até, mesmo que esteja crescendo muito a prevalência de autismo no mundo, ainda consideramos que tenham mais neurotípicos do que autistas. Então a gente precisa conceber que a maior parte das pessoas que a gente conhece são neurotípicos. Essas pessoas estão se comportando como, basicamente, é o mais confortável para elas se comportarem. Elas estão ótimas se comportando assim. Não é um esforço. Elas não têm um custo de manutenção desse comportamento neurotípico. As pessoas autistas têm. Só que esse comportamento é o comportamento considerado normal, entre aspas, né? Então, as pessoas que são neurodivergentes, as pessoas autistas, elas se comportam assim, não porque isso é elas. Elas se comportam assim porque elas precisam se comportar assim, porque elas precisam manter o emprego, porque elas precisam fazer amizades, porque elas querem, né, fazer amizades. Então, é muito diferente a pessoa se comportar assim, porque o comportamento em si, o que ela sente com esse comportamento é muito diferente quando ela se comporta sendo confortável para ela e quando ela se comporta porque ela precisa. E isso faz com que, se a pessoa autista, na nossa cultura, ser 100% ela mesma, a probabilidade das pessoas de fora olharem e estranharem isso é muito alta. E daí ela sempre faz um movimento de se mascarar. Então, dá pra você ser você mesmo, enquanto autista, numa relação? Sim, dá. Mas isso socialmente tem um efeito. Só que você precisa colocar na balança. Por um lado, se você ser 100% o que é esperado que você seja, sem fazer um masking muito bom, você tem um custo muito alto. Então você vai sofrer por esse custo. Talvez você queira se matar por esse custo, que é muito alto. Se você ser 100% você vai ter um custo social. As pessoas vão olhar torto pra você. Vão falar, nossa, que estranhão, porque a gente ainda é muito capacitista no nosso país, no nosso planeta. E então tem essa balança. O duro é que eu tô falando isso enquanto neurotípico, né? Não vale a pena. Nem ouvir, nem me ouçam. Mas eu acho que é melhor sempre que a pessoa seja ela mesma. Por mais ruim, por mais estranho que pareça. Uma paciente me falou isso, inclusive, de uma maneira diferente, mas eu concluí isso e achei brilhante. Que a minha sala de terapia hoje ainda eu não montei os móveis, tudo bonitinho. Então tá tudo meio, né? Tem um tatamão, tem uma coisa. E daí eu tava atendendo essa paciente, que é adulta, sentado no tatame, no chão. Sem, sabe? Como bem lá em casa mesmo. E daí começou a doer minhas costas, de ficar ali sem muito apoio e tal. E daí eu deitei no chão, assim, com as costas no chão e tal, e a gente continuou conversando, né? E daí ela falou, cara, eu acho que isso de você conseguir deitar no chão pra atender e ser tão, assim, você mesmo, é muito bom. E daí a hora que ela começou a falar isso, eu falei, tipo, não. E daí ela, não, é muito bom, porque abre a possibilidade de eu ser mais eu mesma. Porque não adianta um psicólogo, assim, de gravata e aquele Sharp e óculinho, assim, né? Muito bem, pode ser você mesmo, é importante que você seja você mesmo. Cara, você não tá sendo você mesmo, você tá fazendo um papelzão aí, né? Então, na minha opinião, quanto mais a pessoa for ela mesma, mais sei lá, melhor ela vai ser na vida, mais confortável ela vai passar a vida, a qualidade de vida vai aumentar. Mesmo que possivelmente ela precise enfrentar o olhar estranho dos outros. E daí entra nesse lado cultural, esse lado político. Então, como que é para a pessoa autista se relacionar com as outras pessoas? Ela precisa estabelecer quais são os limites de conforto para ela, para os amigos. Porque ela conhece o limite dos amigos. Eles são neurotípicos, o limite é meio igual para todo mundo. Mas para ela os limites são outros. Então eu tenho uma paciente, por exemplo, que adora rolê. Ela vai numas festas, vai numas chopadas da vida, assim. Um amigo dela faz aniversário todo ano num sítio, e ela vai e eles dormem lá no sítio e ficam bebendo de madrugada e tal. E é conhecido por todo mundo lá
que ela vai dormir antes. Que ela vai estar lá no rolê, dando risada, não sei o que lá. E chega uma hora que ela só some. Ela não fala, então tô indo dormir, tchau. Ela some. E eles não vão encher o saco dela. Porque eles sabem. E aí que tá o pulo do gato. Eles sabem porque ela disse. Você precisa de estabelecer quais são os seus limites. Então, você não gosta, de novo, né? Você não é confortável, não fica confortável com o contato visual? Anuncie isso pros seus amigos. Gente, eu descobri que eu sou autista e tal, vocês sabem, né? E eu tô prestando mais atenção em mim ultimamente e percebendo que contato visual é uma coisa que me cansa muito. No final do dia, se eu faço contato visual neurotípico o dia inteiro, faço masking pra fingir que eu acho isso ok, chega no final do dia eu tô... Não quero mais nem falar com a minha namorada, não quero falar com ninguém mais. Porque cansa muito. Então eu vou diminuir o contato visual com vocês. Tudo bem? Ah, não, capaz. Amigo que é amigo vai falar isso, né? Não, que isso? Confortável aí, né? E daí você vai conseguir ficar confortável com seus amigos. Você precisa abrir esse espaço e ocupar esse espaço. Isso muda um pouco quando a gente conversa sobre empresas. O ambiente de trabalho é diferente. Sim, porque a gente estava conversando aqui em off. O esperado culturalmente para uma pessoa, uma boa pessoa do trabalho, uma pessoa que você contrataria, assim, você vai fazer uma entrevista de emprego, o que você está esperando de uma pessoa que vem lá se candidatar para sua vaga? É uma pessoa prolixa, uma pessoa que fala bem, que fala bonito, e que é elegante, e que é simpática, né? Olha no olho, fala, não, sei lá, bem relacionado. Então você estudou com o Jorginho? Pô, Jorginho vai lá em casa no final de semana, nossa, cara legal. A pessoa autista não é assim, via de regra. Essas características são muito mais características neurotípicas do que neurodivergentes. Dessa fluência na fala inteira, até porque a pessoa autista quase sempre está num nível de estresse por conta do ambiente, por conta do rigidez cognitiva, por conta do sensorial, né? Um monte de mais de coisas, todas invisíveis. A pessoa tá, né? Então ela não vai ter esse nível de comunicação tão alto a vida inteira pra que o Jorginho vá todo final de semana. Não vai nem conhecer o Jorginho. Então, a gente confunde culturalmente a ideia de uma pessoa boa para o trabalho, uma pessoa que merece a promoção, uma pessoa que merece ganhar mais, com o neurotípico. Isso é injusto pra caramba. Então, vamos remar nossos barcos de trabalho, os nossos barcos sociais, na direção de considerar que uma pessoa boa de trabalho é uma pessoa que trabalha bem. E só. A pessoa que faz o trabalho bem, ela faz de forma mais eficiente. Então, eu conheço pessoas que trabalham por 4 horas por dia e fazem o trabalho de pessoas que trabalham 12, sei lá. Então, porque a gente ainda vem de uma cultura também que a forma como você contrata aquela pessoa é muito só na entrevista, né? Uhum. E geralmente a entrevista é a primeira... Ou a dinâmica de grupo, maldita. Eu odeio dinâmica de grupo. Odeio. É muito subjetivo. Muito errado. Muito nossa. desconfortável. Então, assim... Vergonha alheia. Coloque, então, para fazer... Você vai contratar para tal tarefa. Então, você quer ver se a pessoa é boa para aquilo, então é mais fácil você colocar fazendo a tarefa do que você, tipo, expondo a pessoa ali a olhar no olho ou fazer a dinâmica de grupo, que você não sabe o que você tem que fazer, né? E isso é injusto, porque a pessoa neurotípica que tá fazendo parte desse grupo, nessa dinâmica, ela tá sendo julgada enquanto neurotípica. Beleza, ela tá fazendo esse trabalho, tá sendo neurotípica, que basicamente essa é ela mesma. A pessoa autista, ela tá fazendo trabalho de atuação para ser uma... Então é muito errado, muito injusto. E tem essa coisa invisível de a gente considerar... Invisível no sentido de que não é discutido, não é pensado. A gente tem os critérios de avaliação para desempenho profissional, desempenho de trabalho. Fulano fez tantas horas de não sei o quê, ele desenvolveu tantos e tantos projetos dentro da nossa empresa. Esses são critérios absolutos, assim, fez isso, de fato. A gente, culturalmente, nas empresas, as culturas empresariais, a gente escreve isso. Isso está escrito lá, está descrito no meu perfil de trabalhador. Mas não está descrito no meu perfil de trabalhador outras coisas como conhecer o Jorginho. Ou o horário do café. O horário do café. Ou a maleabilidade de ir trabalhar em outro lugar que está barulhento. Uhum. E isso não dá para uma pessoa neurodivergente. Porque é uma variabilidade que às vezes não rola. Eu não consigo. E eu não consigo porque eu não quero. Eu não consigo porque eu não consigo. É muita coisa pra gente
construir, evoluir nesse Muito. sentido para uma sociedade que realmente inclua as pessoas como elas são Exato. e não como a gente quer que elas sejam, né? Moldar, assim, tipo, você tem que ser dessa forma. Entra a história da deficiência, né, Rafael, assim, que a deficiência, ela fica muito gritante quando eu não tenho condições de estar ali, porque não me dão as condições de eu estar ali. Aí aquilo pra mim é muito difícil. De quem é o ônus da deficiência? Da Da pessoa que tem deficiência. deficiência. Então, quem que me paga enquanto terapeuta de autistas adultos? O autista adulto, ele já tá sofrendo, ele já tá pagando. Ele vai ter que pagar pra um terapeuta vir falar pra ele que o problema é ele? Ele que tem que mudar? Ele que tem que mudar seus comportamentos. Tenta ser um pouco mais maleável. Tenta ser um pouco mais sociável. Você consegue. Ah, vai tomar banho, né, senhor psicólogo? Você não tem que falar isso para os seus terapeutas, seus pacientes. Mas isso é o que eu ouço muitos pacientes trazendo de outros terapeutas. Uhum. E que é absolutamente injusto com eles. Porque daí vai voltar no tema que a gente falou o tempo todo aqui, né? De você tentar ser o que você não consegue ser. E aí você sofrer porque você não consegue ser e você se esforçou tanto para aquilo, mas nunca vai ser. Né? Rafael, vamos deixar assim uma mensagem, sempre peço pra deixar uma mensagem, um apanhadão ali de tudo que a gente conversou, né? Uma mensagem final pra galera que tá chegando com o diagnóstico agora, né? Ou já deixou de ser criança e tá ali na vida adulta meio perdido ainda, e agora? Pra onde que eu faço? Que caminho, né? Porque tinha um suporte maior ali quando era criança, porque era todo mundo voltado pra essa criança, né? Então uma mensagem aí pra gente encerrar. Eu diria que se você sabe que você é autista, ou mesmo se você não tiver o diagnóstico ainda, mas sabe que é autista, que sinto muito por a gente estar vivendo nessa nossa etapa social e que isso quase que invariavelmente vai te fazer sofrer de alguma forma, mas pense que nós fazemos parte de uma tentativa de mudança. A gente está realmente mudando. Há 10 anos atrás, esse papo que a gente está tendo agora não existiria. E não porque, 10 anos atrás era proibido falar isso, porque essa tecnologia de desenvolvimento de raciocínio, de ideias, não tinha chegado nesse estágio. E hoje chegou. Então, é possível que em 10 anos o paradigma que a gente vive seja completamente diferente. Em 10 anos, certamente o que a gente está falando aqui, a gente poderia encontrar um monte de erros. Que hoje em dia a gente ia olhar e falar, não, isso aí é vanguarda, os caras são muito bons, eles sabem tudo. Daqui a 2 anos isso já vai ficar ultrapassado. Então, nada está perdido. E eu mantenho o que eu falei, seja você mesmo o máximo possível. Porque fazendo isso você vai ajudar a sociedade a mudar para melhor. É isso aí, obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Rafael, então quem quiser saber mais do trabalho dele, onde achar ele, tá aqui embaixo, todos os links, só você clicar e vai diretamente para lá. Se tiver perguntas ou comentários a respeito do que a gente conversou aqui, pode deixar aqui embaixo também. É uma forma de você também ajudar a gente a ter mais engajamento e o vídeo ir para mais pessoas. E se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Beijo grande, pessoal, e até o próximo episódio. Até mais. Até mais.